Adalberto foi encontrado morto num buraco, sem calça, uma cena que chocou todo mundo. Quem poderia imaginar que um homem aparentemente comum, empresário respeitado e pai dedicado, escondia segredos tão obscuros? O amigo mais próximo mente descaradamente, Rafael sabia de tudo e resolveu esconder a verdade? E a amante, onde estava enquanto tudo isso acontecia? Esta é uma história de traição, mentiras e mistério que vai tirar o seu fôlego. Prepare-se para descobrir os segredos sombrios por trás do caso Adalberto. Você está realmente preparado para encarar a verdade? Tudo começou com uma ligação anônima para a polícia, numa manhã que parecia tão normal quanto qualquer outra. Do outro lado da linha, uma voz nervosa, mas determinada, disse: "Tem um corpo jogado num buraco de obra, perto da Estrada Velha. Vocês precisam ir lá. É sério." Quando os agentes chegaram ao local, o que encontraram foi perturbador. O corpo de um homem estava parcialmente coberto por entulho de construção, sem calça e sem sapatos. Ele havia sido colocado com cuidado, como se alguém tivesse se preocupado em esconder, mas não com pressa. O rosto não estava desfigurado. Ao lado dele, curiosamente, os pertences estavam quase intactos: celular, carteira com dinheiro e documentos. Era Adalberto, um homem de 36 anos, conhecido na comunidade por sua simpatia e pelos trabalhos esporádicos em eventos. Tinha muitos amigos e uma vida social agitada. Mas agora estava ali, imóvel, em silêncio, numa cena que gritava por respostas. Os primeiros policiais que chegaram perceberam algo estranho. O local do descarte do corpo parecia ter sido escolhido com intenção. Não era um terreno qualquer. Era uma área de difícil acesso, usada por construtoras e quase sempre deserta. O tipo de lugar que só alguém da região, ou com alguma ligação ao ambiente, saberia da existência. Enquanto a perícia começava os trabalhos, surgiram detalhes que deixaram a investigação ainda mais intrigante. No carro de Adalberto, que estava estacionado em outra área próxima dali, foram encontrados vestígios de sangue. Um pano com marcas visíveis, escondido sob o banco do passageiro. No capacete de motociclista que ele costumava usar, havia uma digital que não era dele. Isso acendeu o primeiro alerta. E foi então que surgiram os nomes. Rafael, amigo íntimo de Adalberto, foi o primeiro citado. Segundo testemunhas, ele teria sido uma das últimas pessoas a ver a vítima com vida. A polícia também foi informada da existência de uma amante, uma mulher casada com um homem influente na cidade, que teria se envolvido com Adalberto nas últimas semanas. E por fim, um terceiro grupo entrou no radar: 2 seguranças particulares que costumavam acompanhar o marido da amante. Eles eram discretos, mas conhecidos no meio por resolver problemas com métodos pouco ortodoxos. Com todos esses nomes em circulação, os investigadores começaram a montar o quebra-cabeça. Mas o que mais chamou a atenção foi a maneira como o corpo foi deixado. Aquilo não parecia um crime de impulso. Era algo frio, calculado. A ausência de sinais de luta ou de arrastamento reforçava a ideia de que Adalberto havia sido atraído para aquele lugar. A dúvida agora era: por quem? E por quê? O que parecia um caso simples de morte violenta, rapidamente se transformou em um mistério com várias peças soltas. A polícia precisava agir rápido, porque a cada minuto que passava, mais difícil ficava separar os fatos da encenação. Mas foi o depoimento de Rafael dias depois que lançaria uma nova sombra sobre tudo. A cada passo da investigação, crescia a pergunta: quem era realmente Adalberto? Para muitos, ele era um exemplo de homem. Aos 36 anos, tocava uma empresa de transportes com seriedade e organização. Era conhecido por pagar os funcionários em dia, cuidar pessoalmente da manutenção dos veículos e ser rígido com horários e contratos. Um profissional respeitado no meio. Mas o que mais chamava atenção era sua vida pessoal. Casado há mais de 10 anos, Adalberto costumava aparecer nas redes sociais com a esposa, sorrindo em trilhas de moto, jantares caseiros e festas de família. Eles tinham uma rotina simples, mas feliz. Faziam viagens juntos em 2 rodas nos finais de semana, e segundo vizinhos, viviam em harmonia. Para os amigos, ele era aquele cara prestativo, que ajudava sem esperar nada em troca. Estava sempre pronto para ouvir, dar conselhos, fazer um churrasco no domingo. Nada, absolutamente nada em sua imagem pública, remetia a conflitos, traições ou segredos. Por isso sua morte gerou tanto espanto. Como um homem tão querido de vida aparentemente tranquila, podia ter sido morto de forma tão cruel? A delegada Ivalda Leixo decidiu investigar a fundo a vida de Adalberto. Nada de conclusões apressadas. Ela sabia que por trás de toda vida perfeita sempre pode existir algo oculto. Foi então que pequenos detalhes começaram a surgir. Mensagens apagadas do celular, chamadas em horários estranhos,
E um nome feminino recorrente, que aparecia em conversas com um contato salvo apenas como a. Quem seria essa mulher? Seria apenas uma amiga, ou havia algo mais? A esposa de Adalberto, ao ser interrogada, ficou abalada. Disse que nunca suspeitou de nada. Chorou ao relatar a última noite que o viu. Saiu dizendo que ia resolver algo rápido e voltava para jantar. Mas ele não voltou. Esse testemunho, cheio de dor, também serviu como ponto de partida para explorar o que poderia estar sendo escondido. Estava claro que Adalberto não contou a ninguém para onde ia naquela noite. Era um homem metódico que sempre avisava seus passos. Porque justo naquele dia, desapareceu sem deixar rastro. As dúvidas começaram a crescer. Quem mais sabia para onde ele estava indo? E por que tanto mistério? Enquanto essas perguntas ecoavam, a delegada voltou ao ponto mais importante, a cena do crime. Algo naquela forma como o corpo foi deixado não fazia sentido. E é aí que o caso começou a ganhar outra dimensão. O local onde o corpo de Adalberto foi encontrado parecia, à primeira vista, apenas mais um buraco de obra, comum em áreas de construção. Mas para a delegada Ivalda Leixo, cada centímetro daquele cenário contava uma história de premeditação, técnica e frieza. O buraco tinha cerca de 40 centímetros de largura. Para colocar um corpo adulto ali, seria necessário mais do que força. Era preciso saber como encaixar, como dobrar o corpo e como evitar vestígios visíveis. Isso indicava que o autor do crime conhecia o lugar e planejou exatamente como usá-lo. Outro detalhe chamou a atenção. O capacete estava ao lado do buraco, mas a viseira, uma peça separada, estava no fundo, ao lado da cabeça da vítima. Era como se tivessem jogado a viseira depois, propositalmente. Um gesto que poderia ter significado simbólico ou apenas um toque cruel. De qualquer forma, era algo fora do padrão. A ausência de calça e sapatos também foi decisiva. Não faltava carteira, celular ou dinheiro. Nada havia sido roubado. Isso eliminava a hipótese de latrocínio. O que restava? Humilhação. A retirada das roupas inferiores era um sinal claro de tentativa de desmoralização da vítima, talvez até de vingança pessoal. E o que talvez fosse mais perturbador, não havia marcas de arrasto. Isso significava que Adalberto foi carregado até lá no colo. Um ato que exige força física e novamente conhecimento técnico. Quem fez aquilo sabia exatamente o que estava fazendo, e tinha tempo e calma para executar. A delegada Leixo, experiente e metódica, reuniu todos esses dados e traçou 3 critérios essenciais para localizar os envolvidos. 1. Motivação clara para matar. 2. Força física suficiente para carregar o corpo. 3. Conhecimento detalhado do local da obra. Era preciso cruzar essas 3 linhas para chegar até o assassino, ou assassinos. E à medida que os dias passavam, nomes começaram a surgir. O primeiro da lista? Rafael, o amigo mais próximo de Adalberto, que será chamado a depor. A polícia reconstruiu cada passo do último dia de vida de Adalberto. A cronologia começou ao meio-dia, quando ele foi visto chegando com um amigo Rafael a um evento de confraternização entre empresários e motociclistas. Eles chegaram sorrindo, tranquilos, em clima descontraído. Durante a tarde, Adalberto conversou com amigos, comeu, tirou fotos e participou normalmente da festa. Nada parecia fora do comum. Segundo diversas testemunhas, ele estava bem-humorado, carinhoso nas ligações com a esposa e até brincou sobre a próxima viagem que fariam juntos de moto. Por volta das 19h48, enviou uma mensagem para a esposa: "Já tô indo, amor. Te amo." Aquela foi a última vez que ela teve contato com ele. A partir desse momento, tudo ficou nebuloso. Entre 20 horas e 21 horas, não há registros oficiais do paradeiro de Adalberto. Rafael afirmou que os dois saíram juntos e foram até um terreno isolado onde costumavam fumar maconha e conversar. De acordo com ele, durante esse tempo, Adalberto começou a se comportar de forma estranha, agitado e transtornado. Rafael disse que por volta das 21h15, deixou o local sozinho após insistência do amigo, que queria ficar ali para esfriar a cabeça. Essa foi a versão que ele entregou à polícia, tentando explicar por que Adalberto havia desaparecido. No entanto, os investigadores logo encontraram inconsistências. Imagens de câmeras próximas mostravam apenas uma moto saindo da área às 21h30. A resolução das imagens não permitia confirmar quem pilotava, mas o capacete parecia diferente do habitual. Além disso, testemunhas próximas disseram que Adalberto jamais ficaria sozinho em um local deserto à noite, ele era cuidadoso com segurança. Outro ponto que levantou dúvidas foi o fato de Rafael ter sido o último a estar com a vítima, sem comunicar ninguém, nem procurar ajuda após o sumiço. Nem a esposa ele ligou.
Apenas foi para casa como se nada tivesse acontecido. Com base nesses dados, a delegada responsável entendeu que era necessário investigar mais a fundo o depoimento de Rafael e fazer exames técnicos para confrontar a história contada com evidências reais. A cronologia, que parecia simples no início, agora mostrava lacunas preocupantes. Adalberto desapareceu em um intervalo de tempo muito curto, em uma área restrita com pouca movimentação. E tudo indicava que a chave para entender sua morte estava nesse espaço de poucas horas, entre a despedida da festa e o momento em que seu corpo foi encontrado no dia seguinte. As peças começavam a se mover, e o principal ponto em aberto era a coerência, ou a falta dela, no relato do único amigo que disse ter visto Adalberto com vida pela última vez. Rafael parecia confiante ao prestar seu primeiro depoimento. Relatou que ele e Adalberto haviam consumido álcool e maconha no terreno isolado, como faziam em outras ocasiões. Segundo ele, Adalberto teve uma crise nervosa após o consumo, ficou inquieto e pediu para ficar sozinho. Rafael contou que saiu às 21h15, acreditando que o amigo precisava de um tempo. A narrativa parecia consistente e cheia de detalhes. Mas a delegada Ivalda Leixo não se deixou levar apenas pelas palavras. Solicitou o laudo completo do IML e os exames toxicológicos da vítima. O que foi revelado contrariava toda a base do depoimento de Rafael. O exame mostrou que Adalberto não tinha álcool nem qualquer droga no organismo. Nenhuma substância. Seu sangue estava limpo. O laudo também indicava a ausência de qualquer sinal de comportamento alterado por intoxicação. Isso não batia com o relato de alguém em crise ou descontrolado. Rafael foi reconvocado para prestar novo depoimento. Ao ser confrontado com o resultado do laudo, perdeu a firmeza. Tentou justificar a mentira dizendo que inventou a história por medo de ser envolvido. Disse que não queria que associassem seu nome a algo tão grave, por isso fantasiou um pouco. A delegada anotou cada palavra, mas internamente já havia concluído. Rafael não era apenas uma testemunha. Estava, no mínimo, ocultando informações importantes, talvez para proteger alguém, ou talvez por ter papel direto no crime. O mais grave era que sua mentira comprometeu toda a base inicial da investigação. A linha do tempo, as circunstâncias da morte, tudo teve que ser reavaliado. As versões de Rafael, antes vistas como ponto de partida, agora eram descartadas. E a motivação para a morte de Adalberto ganhava um novo tom. A relação de Rafael com a esposa de Adalberto e com uma mulher apontada como amante da vítima começou a ser investigada mais de perto. Os vínculos pessoais, os encontros escondidos e as mensagens apagadas do celular passaram a ser o novo foco. A mentira de Rafael não apenas despertou suspeitas sobre ele, mas também expôs que o crime era mais complexo do que parecia. Envolvia sentimentos, talvez vingança, e possivelmente mais de uma pessoa envolvida. Após o primeiro depoimento de Rafael ser desmentido pelo laudo toxicológico, ele foi convocado para um interrogatório ainda mais rigoroso. Passou o dia inteiro na delegacia, sob o olhar atento da delegada Ivalda Leixo e de uma equipe especializada em perfilamento criminal. Durante horas, os policiais observaram cada gesto, cada pausa, cada olhar. A psicóloga criminal notou hesitações, respostas vagas e momentos em que Rafael parecia controlar a respiração para não se entregar. A análise dos especialistas foi clara, ele não dizia tudo o que sabia. Rafael parecia confortável em alguns momentos, mas quando a conversa chegava perto do que poderia realmente incriminá-lo ou envolver outras pessoas, seu comportamento mudava. O nervosismo era perceptível e as respostas evasivas. No interrogatório, a delegada pediu para que Rafael descrevesse Adalberto. Ele falou do amigo como um homem centrado, que gostava de cuidar dos detalhes e, ao mesmo tempo, tinha um lado brincalhão, capaz de fazer qualquer ambiente mais leve. Era difícil imaginar que alguém pudesse querer fazer mal a ele, disse Rafael com um olhar meio perdido. Apesar disso, ficou claro para todos na sala que Rafael não fazia parte do grupo mais próximo de amigos de Adalberto. Havia uma distância social e emocional que talvez ajudasse a explicar seu comportamento hesitante. Os policiais começaram a perceber que por trás do silêncio e das meias-verdades, poderia haver algo mais complexo. Rafael talvez estivesse tentando proteger alguém, ou ele mesmo estava enredado em uma trama que ainda não se revelava por completo. O dia na delegacia terminou com a sensação de que aquele depoimento seria apenas mais uma peça do quebra-cabeça, longe de esclarecer o que realmente aconteceu naquela noite. A delegada sabia que teria que buscar outras fontes e cruzar mais informações para descobrir o que Rafael estava escondendo. Enquanto a polícia investigava Rafael, uma nova linha de investigação começou a ganhar força.
A delegada Ivalda Leixo descobriu que Adalberto tinha uma vida secreta, bem diferente daquela imagem pública de homem dedicado e família perfeita. A grande revelação foi a existência de uma amante, uma mulher moradora de Sorocaba, cidade vizinha, conhecida no meio empresarial. Essa mulher teria marcado um encontro com Adalberto no dia do evento, o mesmo dia em que ele desapareceu. Mas o encontro nunca aconteceu. Fontes próximas afirmaram que ela não apareceu, e que seu sumiço levantou suspeitas. Por que a mulher não foi ao encontro? O que aconteceu para que o combinado fosse desfeito no último momento? Essa informação foi suficiente para que a delegada ampliasse a investigação, considerando que ciúmes e vingança poderiam estar envolvidos. Afinal, se Adalberto mantinha um relacionamento extraconjugal, isso poderia ter gerado conflitos graves. A esposa, embora devastada, negava qualquer suspeita, mas a polícia precisava seguir todas as pistas. A amante, por sua vez, foi localizada e convocada para prestar depoimento. Ela admitiu o relacionamento, mas tentou minimizar a importância do encontro marcado. No entanto, mensagens recuperadas do celular de Adalberto mostravam troca intensa de mensagens nos dias anteriores ao crime. Conversas que indicavam uma relação tensa, com pedidos para se encontrarem e discussões sobre resolver as coisas. A delegada percebeu que a mulher poderia ser uma peça-chave para entender o que realmente aconteceu. A possibilidade de um crime motivado por ciúmes, traição ou vingança tornou-se cada vez mais concreta. Essa descoberta abriu um novo capítulo na investigação, mostrando que o que parecia ser um caso simples de desaparecimento e morte tinha camadas profundas, com motivações pessoais e segredos guardados a 7 chaves. Meses antes da morte de Adalberto, uma série de desentendimentos começaram a surgir em sua rotina. O mais grave aconteceu no condomínio de luxo onde ele morava, um local que deveria ser sinônimo de segurança e tranquilidade, mas que se transformou no palco de uma situação alarmante. Tudo começou com uma briga com um vizinho conhecido por seu temperamento explosivo e o hábito de beber demais. Em uma noite, após uma discussão banal sobre barulho, o vizinho perdeu o controle e partiu para a agressão, ameaçando Adalberto com uma faca. O episódio foi registrado por moradores e a polícia foi chamada, mas as consequências legais foram mínimas. Apesar disso, o clima entre os dois permaneceu tenso. Vizinhos relataram que as ameaças continuaram, de forma velada e direta. A possibilidade de uma vingança pessoal começou a tomar forma na mente de quem acompanhava o caso. Essa situação trouxe um novo elemento para a investigação, a hipótese de que a morte de Adalberto poderia não ter sido um crime isolado, mas sim resultado de uma retaliação planejada, ou até mesmo um ataque premeditado para enviar uma mensagem. No entanto, o cenário não era tão simples. A delegada Ivalda Leixo sabia que muitos detalhes precisavam ser conectados para entender se o vizinho alcoolizado e agressivo tinha mesmo ligação com a tragédia ou se apenas se aproveitou do caos depois do crime. O histórico de conflitos colocou em evidência que Adalberto não estava tão distante de problemas quanto parecia. Os ambientes sofisticados onde vivia não eram barreira contra inimigos ou rancores acumulados. Essa informação abriu caminho para pensar que o crime poderia ter múltiplos motivos, não apenas os ligados ao círculo mais próximo da vítima. Se o vizinho tivesse algo a ver com o assassinato, isso explicaria algumas particularidades, como a violência silenciosa e a escolha do local para ocultar o corpo. Mas ainda faltavam provas concretas. A delegada sabia que, para avançar, precisava comparar essas informações com outras linhas de investigação em curso, especialmente aquelas relacionadas a seguranças e amizades. Diante dos fatos e evidências, a polícia estruturou 3 principais teorias para explicar a morte de Adalberto, cada uma com seus pontos fortes e fragilidades. Adalberto teria cortado o caminho por uma área proibida do autódromo, onde trabalhavam seguranças. Segundo essa hipótese, ele teria sido confrontado por eles, resultando em um confronto físico. Um golpe mata-leão teria sido aplicado, mas mal executado, levando à morte da vítima. Como conheciam bem o local, os seguranças teriam ocultado o corpo naquele buraco para dificultar as buscas. Essa teoria explica a ausência de armas, o crime dentro do autódromo e o método violento. Porém, não justifica a mentira de Rafael sobre drogas nem a remoção da calça da vítima, um detalhe que sugere humilhação, difícil de encaixar num confronto casual. Baseada nas contradições do depoimento de Rafael, esta teoria aponta que ele pode ter tido papel ativo no crime ou, no mínimo, protegido terceiros envolvidos. A mentira sobre o consumo de drogas seria uma tentativa de desviar a investigação. Além disso, Rafael teria vínculos com mulheres casadas, o que poderia ter provocado conflitos com maridos ciumentos.
Assim, ele teria motivos para esconder a verdade. Essa linha explica a atitude evasiva de Rafael e a certeza policial sobre a ocultação do corpo, mas gera dúvidas sobre o motivo pelo qual ele ajudaria a esconder um assassinato, principalmente tendo um álibi para a noite. Teria chegado em casa às 23 horas. Aqui a hipótese é de que alguém ligado à amante ou ao vizinho agressivo arquitetou a execução de Adalberto. Sabendo do compromisso dele no festival e do local exato onde estaria, o assassino teria planejado o crime friamente. O local escolhido para esconder o corpo e os detalhes como a remoção da calça seriam um recado simbólico, uma forma de intimidação. Essa teoria justifica muitos detalhes elaborados da cena do crime, mas enfrenta o problema da falta de provas concretas que liguem os suspeitos ao local do crime. Diante dessas três possibilidades, a delegada Ivalda Leixo e sua equipe precisavam avançar na coleta de provas e depoimentos para separar fatos de suposições. Cada pista deveria ser checada e cada suspeito confrontado. O caso continuava tão complexo quanto enigmático. A investigação do caso Adalberto entrou em uma nova fase decisiva com a chegada dos resultados das análises laboratoriais e a busca por provas que pudessem finalmente revelar o que aconteceu naquela fatídica noite. Um dos pontos centrais foi o exame de DNA do sangue encontrado dentro do carro da vítima. Se o sangue fosse apenas de Adalberto, a hipótese mais provável seria a de uma briga dentro do veículo, talvez um confronto violento entre ele e outra pessoa. Porém, se fosse encontrado DNA de terceiros, isso poderia identificar um suspeito direto, alguém envolvido fisicamente na cena do crime. A possibilidade de encontrar sangue de ambas as pessoas confirmaria a existência de uma luta intensa, que acabou em tragédia. A polícia aguardava ansiosa pelos resultados para esclarecer esse ponto crucial. Outro foco da investigação foi o capacete usado por Adalberto. Esse modelo específico possuía uma câmera integrada com backup automático na nuvem, uma tecnologia comum entre motociclistas apaixonados, que gostam de registrar seus trajetos. Se os investigadores conseguissem acessar as imagens armazenadas, poderiam ter uma prova definitiva dos últimos momentos de Adalberto com vida. O vídeo poderia mostrar o que aconteceu no caminho, quem estava com ele e se houve algum confronto antes da morte. Além disso, foi coletada uma impressão digital em um fragmento do capacete, uma evidência que poderia ser fundamental. Embora a análise fosse difícil, havia esperança de conseguir uma identificação precisa. Se o sistema policial conseguisse relacionar essa digital a algum suspeito, o caso poderia avançar rapidamente. Essas evidências tinham o potencial de transformar as investigações, dando respaldo científico às teorias levantadas e ajudando a separar fatos de suposições. Enquanto isso, a delegada Ivalda Leixo seguia firme, cobrando rapidez e precisão da equipe forense. Ela sabia que cada minuto poderia ser decisivo para resolver o mistério e trazer justiça para a família de Adalberto. As análises, apesar de complexas, mostravam que a investigação caminhava para um ponto crucial, em que respostas importantes poderiam finalmente sair do papel e se transformar em provas concretas. Apesar dos avanços nas análises, o caso de Adalberto ainda guardava muitas perguntas sem resposta. A principal delas era: por que Rafael, o amigo mais próximo, mentiu no depoimento inicial? O que ele realmente sabia sobre o que aconteceu nas últimas horas de vida da vítima? Outra dúvida importante era o que aconteceu exatamente após a última conversa normal com a esposa, pouco antes das 20 horas. O silêncio nas horas seguintes parecia esconder algo que poderia mudar toda a investigação. A ausência inexplicada da amante no encontro marcado também intrigava. Por que ela não apareceu? Tinha ela alguma relação direta ou indireta com o crime? Outro ponto que chamava atenção era a frieza com que o corpo de Adalberto foi ocultado. Quem teria essa calma e conhecimento para esconder um cadáver tão cuidadosamente? Nas redes sociais começou a circular uma teoria polêmica. Alguns internautas levantaram a hipótese de que a relação entre Adalberto e Rafael poderia ser mais do que amizade, um segredo nunca assumido oficialmente pela polícia. Essa especulação ganhou força nos bastidores, mas até então não havia confirmação nem investigação oficial sobre o assunto. Era apenas uma linha de pensamento paralela, que mexia com a imaginação do público. Quanto à amante, seu nome apareceu discretamente nos documentos da investigação, mas sua ligação direta com o crime ainda era incerta. Para a polícia, ela era uma incógnita, uma peça que poderia esclarecer ou complicar ainda mais o quebra-cabeça. O mistério que envolvia esses personagens, as contradições nos depoimentos e as lacunas nas provas faziam com que o caso permanecesse aberto, repleto de possibilidades e muitas incógnitas.
Apesar da complexidade e dos detalhes que ainda faltavam, havia uma certeza inabalável: Rafael mentiu e escondeu informações importantes. Sua postura levantava suspeitas que pesavam como uma sombra sobre toda a investigação. A polícia seguia trabalhando, dia e noite, cruzando dados, coletando provas e interrogando pessoas para que a verdade viesse à tona. A busca por respostas era incansável, e cada pequena descoberta aproximava os investigadores da solução. A família de Adalberto, por sua vez, aguardava com ansiedade e esperança que a justiça fosse feita. A dor pela perda se misturava com o desejo de que o caso não ficasse impune. Por isso, o apelo era claro e forte: compartilhar essa história, espalhar a verdade, ajudar a ampliar o alcance da investigação. Quanto mais pessoas soubessem do que aconteceu, maiores as chances de surgir alguma pista, um testemunho ou uma informação capaz de desatar os nós do mistério. O caso Adalberto não era apenas uma tragédia pessoal, mas um convite à reflexão sobre a importância da verdade, da justiça e da busca incansável pelo que é certo. E enquanto as respostas não chegavam, a esperança permanecia viva. O caso Adalberto nos mostra que por trás de uma vida aparentemente perfeita podem existir segredos, mentiras e verdades que ainda precisam ser reveladas. A busca por justiça é longa e cheia de desafios, mas cada peça do quebra-cabeça é fundamental para que a verdade venha à tona. Hoje você conheceu os detalhes que envolvem esse mistério, as suspeitas, as contradições e as evidências que ainda estão sendo analisadas. Mas a história ainda não acabou. Muitos pontos seguem em aberto, e a justiça depende da colaboração de todos. Se você tem alguma informação, por menor que pareça, não hesite em compartilhar. Seu gesto pode ser decisivo para que a verdade seja descoberta e para que a família de Adalberto encontre paz. Obrigado por acompanhar até aqui. Continue conosco, espalhe essa história e ajude a transformar silêncio em respostas. Porque só juntos podemos fazer a diferença.